Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Tu és bom, tu és sempre bom. E aonde o Senhor está, Senhor Deus, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, Senhor Deus, situações são transformadas. Aonde o Senhor está, Senhor Deus, milagres, prodígios, sinais, maravilhas acontecem. Porque, Senhor Deus, o Senhor muda o ambiente. É o Senhor quem muda o ambiente, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem traz, Senhor Deus, as novidades do céu. Deus, o céu entrando na realidade, Deus terrestre, Senhor Deus, e tudo aquilo que há em abundância no céu, Senhor Deus, nós declaramos em abundância aqui na Igreja Aba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu tens toda a autorização, tu tens toda a liberdade para transformar situações, para curar, para trazer, Senhor Deus, sanidade mental, para trazer, Senhor Deus, esperança. É o que nós declaramos. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Estou com grandes expectativas daquilo que Deus vai fazer nesses dias, nessas semanas. São 4 semanas que nós vamos estar falando sobre milagres, e hoje eu queria trabalhar 3 aspectos de um Deus de milagre, amém? Quantos creem? Nosso Deus é um Deus de milagre. Para Ele é algo natural, né? Para nós é sobrenatural, mas onde Ele entra, as situações são transformadas. E de um tempo, queridos, faz muitos anos que eu me rendi ao Senhor, e o interessante é que eu me rendi ao Senhor num ambiente sobrenatural. Eu sempre falo assim, Ninguém falou de Jesus para mim. Alguém se levantou, veio e me deu uma palavra de conhecimento. Eu vou tentar, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, abordar um pouco do que são esses dons proféticos, que na verdade são os dons que operavam em Jesus. Às vezes nós olhamos tudo aquilo que Jesus fez e nós, sem conhecimento, nós entendemos que tudo aquilo que Ele fez como Deus. Mas a Bíblia é muito específica em nos declarar que tudo aquilo que Ele fez na terra, embora sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Filipenses fala isso, Filipenses 2 fala, embora sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se de si e foi achado em forma humana, ou seja, tudo aquilo que Ele operou na terra, operou como um homem cheio do Espírito Santo. Está comigo aqui? Senão seria desesperador quando Ele falou lá em João 14 assim, vocês farão obras iguais. Está comigo aqui? Farão obras iguais e maiores. Olha o desafio. E ao longo da história, alguns teólogos se reúnem, aqueles teólogos que não têm mais fome de Deus, não têm mais desejo do Espírito Santo, não têm mais anseio pela presença, eles falam, não, o que Jesus estava dizendo é, toda a igreja reunida na face da terra, eles vão, em quantidade, superar aquilo que Jesus fez. Não é isso a intenção do texto. A intenção do texto é pequenos cristos. Amém? Está comigo aqui? Pequenos cristos, cristãos. E quem deu esse nome para os cristãos não foram nem os cristãos. Foram os ímpios que viram como eles agiam a partir daquele que aqueles cristãos apresentavam. Então eles falaram assim, uau, então, se vocês servem a um Deus que veio nos salvar, nos redimir, operou milagres com a graça, através de um Deus poderoso, através de uma vida abundante da presença do Espírito Santo, então vocês são pequenos cristos. Olha que interessante. Então eu queria começar dizendo assim que a minha intenção com essa palavra é que possamos entender que a partir de Deus, hoje, nesse tempo, nós somos instrumentos de milagres, amém? Instrumentos de milagres, você é um instrumento. A última vez que eu preguei aqui, eu falei a questão da tensão que envolve você estar afinado com os céus. Eu usei um violão de exemplo, né? Há uma tensão, um peso para que aquele instrumento fique afinado. Então, se você deseja isso, se conecte com os céus. E a partir de uns anos para cá, eu comecei a crer em tudo aquilo que eu sabia. Há uma diferença daquilo que eu sei e daquilo que eu creio. Muitas vezes a gente corre atrás de conhecimento, e claro, o crer vem a partir do conhecimento. Conhecereis a minha verdade, vocês entenderão a realidade dos céus, então vocês viverão
essa libertação, essa liberdade, essa nova realidade ali, na verdade, fala de uma nova realidade a partir de um conhecimento. Agora você crê, e o crer é operado no coração, só o entendimento é operado na mente, no cognitivo. Então por muitos anos eu conhecia verdades bíblicas, mas foi a partir de uns anos que eu comecei a vivê-las na prática, e isso mudou a realidade, querido, da minha vida, mudou a realidade da minha casa. Os milagres começaram em minha casa. Os milagres começaram em minha casa a partir daquilo que nós vamos falar daqui a pouco, daquela lista de dons específicos que o Espírito Santo nos dá a todos quantos querem, a todos quantos desejam, a todos quantos pedem com zelo. E isso começou a acontecer na minha casa. Por exemplo, uma cirurgia que eu tive que fazer, eu fiquei 7 horas na mesa cirúrgica, porque eu tinha uma deformidade terrível no meu peito, e eu descobri, numa consulta médica, que a minha filha tinha um nível hard, era pior que o meu, ainda, além de ter a deformidade na caixa tórax dela, ainda tinha uma costelinha assim, que fazia uma saliência assim, para uma bailarina, aquilo era terrível, né? E eu entrei num estreito com o Senhor. Eu falei: Deus, eu creio em tudo aquilo que eu leio na Tua Palavra, eu quero viver isso em casa. E nós estávamos assistindo Descend antes da pandemia, e eu falei: filha, coloca a mão na costelinha agora, porque um homem que eu leio bastante sobre ele, eu gosto muito eu honro a unção que ele carrega, chamado Randy Clark. Ele ia orar, queridos, lá em São Paulo, né, sendo filmado, e eu em casa. Nós estávamos assistindo pela TV, e eu falei assim: Ana, coloca a mão. A Gi me incentivou também, não sei se foi eu, se foi ela, nós somos a mesma carne, mas coloque a mão na costelinha, e vamos clamar. A gente falava costelinha, né? E vamos clamar para que o Senhor endireite. 7 horas eu fiquei numa mesa cirúrgica para que eu pudesse ficar bonitão, Senhor. Mas por trás dessa beleza tem uma cicatriz. Eu fiquei preocupado com a cicatriz. Eu falei: não, Deus, eu creio em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que faz ossos se endireitarem. O Senhor é um Deus que faz ossos crescerem. O Senhor é um Deus que tira o câncer pela raiz e não fica nada. O Senhor é o Deus de milagres. E a hora que ela colocou a mão, ela começou a chorar, porque ela disse que na hora que ela colocou a mão e nós começamos a orar, e nós começamos a acompanhar a oração pela TV, ela sentiu que a caixa tórax dela voltou ao normal. No exato momento, naquele exato momento, não precisou de 7 horas cirúrgicas, não precisou abrir tecidos, não precisou cortar ossos. Somente o poder da graça que há no nome precioso de Jesus Cristo foi suficiente. E eu quero te dizer, querido, o nome de Jesus, a graça que vem através de Jesus é suficiente para operar milagres na tua vida. Por isso eu te desafio ao longo dessa mensagem. Você que tem alguma enfermidade, ela não é tua. Eu sempre, quando eu ensino sobre o profético, eu falo assim: a enfermidade não é nossa, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas, fala assim comigo, todas as enfermidades, as nossas enfermidades estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus, eu e você, nós fomos, estamos sendo e seremos sarados no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Jaime é um dos meus alunos prediletos do curso profético. Jaime, ele é um homem tímido. Mas várias pessoas falam assim: pastor, o Jaime ele vai para frente do posto de saúde, e ele fica esperando as pessoas saírem de lá, coisas que os médicos não resolvem. Ele vai: posso orar por você? E querido, cada vez que ele vem na minha sala assim, ó, pelo menos umas 3 vezes por mês. Ele senta ali, a gente toma café, e ele começa a falar de tanto testemunho de milagres. Eu falo assim: puxa, o meu aluno superou o professor. Uau, mas eu fico feliz com isso. Então eu fico assim, impressionado com aquilo que Deus pode fazer através de um coração desejoso pelas coisas do céu. Amém, queridos? Abra a tua palavra lá em
1 João 4,17. Então são 3 períodos de milagres. É Deus operando milagres através de poucos. Deus operando milagres através do seu Filho amado Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, o Espírito de Deus, desceu sobre Jesus. Lá em Lucas 4,18 fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para curar os enfermos, para declarar vista aos cegos, para declarar liberdade aos cativos e oprimidos, para anunciar o ano da graça do Senhor. E essa mesma unção, essa mesma declaração de ministério de Jesus está sobre as nossas vidas, amém, queridos? Então, é Deus operando milagres através de poucos, Deus operando milagres através do seu Filho, e o Espírito Santo operando milagres poderosos através de todos aqueles que creem no seu nome, amém, queridos? Então a palavra de Deus diz assim, em 1 João 4,17, vamos ler aqui: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, ou seja, nós somos aperfeiçoados nessa presença. A partir dessa presença que nós não entramos de vez em quando, mas nós permanecemos, e mais perfeito ainda, biblicamente dizendo, essa presença está em nós, agora habita em nós, e pode sim, queridos, nós podemos, nessa presença, nós podemos viver plenitude. Nós podemos viver plenitude, é isso que nós vemos em Atos 2, as pessoas que já tinham a presença do Espírito Santo, e mais uma vez, eles eram plenos dessa presença, porque tinham fome. Então nessa presença, nós somos aperfeiçoados, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. É presente, amém, queridos? Isso é presente, nós vivemos como Jesus viveu neste mundo. E algumas traduções falam assim: tal qual Ele foi, nós o somos neste mundo. Amém? Está comigo aqui? Então essa é a expectativa dos céus para a tua vida, cristão, crente. Fala para quem está do teu lado assim: essa é a expectativa dos céus para a tua vida. Que você manifeste o reino, que você manifeste o Espírito Santo em todas as situações ou ocasiões, em lugares que você esteja. Queridos, numa definição de milagre que é minha, é o Senhor entrando em cena, quando convidado para mudar situações. É o Senhor entrando em cena, é Jesus sendo convidado. O interessante é que um dos lugares que Ele menos operou foi em Nazaré, onde ele foi criado, não nasceu, né? Algumas pessoas, nasceu em Nazaré, não, nasceu em Belém, não do Pará, mas Belém, né, da Judéia. Em Nazaré ele não pôde, a Bíblia fala, ele não pôde operar muitos milagres, porque ali ele foi o quê? Desonrado. Muito diferente de outros lugares onde ele foi honrado, onde ele foi convidado. Então, querido, isso é uma chave espiritual. Quer viver milagres? Convide Jesus, prepare o ambiente, creia em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu gosto muito de um homem chamado John Wimber, que quando ele se converteu, ele tinha uma Bíblia, que as palavras de Jesus eram escritas em vermelho. E ele chegou no pastor e falou assim: pastor, quando é que a gente vai viver tudo isso? Ele falou: não, veja bem, hoje já não existe mais esse mover do Espírito Santo. São chamados os cessacionistas, ou seja, a última leva do mover do Espírito Santo em poder, em cura, acabou com o último apóstolo, ou seja, os dons cessaram. Ou em algumas outras vertentes cessacionistas, eles falam que quando o cânon da Bíblia foi totalmente fechado, que eles usam aquela passagem de 1 Coríntios 13, que quando fala que quando vir aquilo que é perfeito, então os dons cessarão, as línguas cessarão, a ciência cessará. É engraçado que eles falam que as línguas cessarão, os dons cessarão, e a ciência, eles dizem, não, ainda está continuando.
Queridos, não. Quando vir o que é perfeito, é quando vir a volta de Jesus Cristo, aí não vai mais precisar dos dons, porque nós estaremos com o Senhor, amém, queridos? Nós estaremos com Ele, então nós não vamos mais precisar de palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de fé, dom de cura, porque nós estaremos com Ele, com os nossos corpos transformados. Quantos creem nisso? Quantos declaram, eu vou viver e já estou vivendo a expectativa da eternidade? Então, queridos, outras definições são acontecimentos extraordinários e surpreendentes, inexplicáveis pelas leis naturais, atribuídos à intervenção divina e sobrenatural. Nós cremos nisso, são inexplicáveis. Eu me lembro quando eu era mais jovem, havia uma fome de Deus. Nós éramos jovens, Igreja Batista Canaã, lembra, pastor? E nós, jovens, nós nos reunimos para orar. À noite, à madrugada, nós íamos para a casa de pessoas e nós vivíamos experiências sobrenaturais. E pó de ouro. Talvez, mas que coisa. Às vezes, queridos, eu tenho uma frase que não é minha, mas diz assim: eu prefiro viver o exagero do que a escassez. Porque eu já estive em lugares que eu falo, Senhor, eu já estive em lugares de mais intimidade contigo, e esses lugares eu quero voltar a estar, e desse lugar eu não quero mais sair. E naquela época, várias pessoas recebiam dentes de ouro. Quem é dessa época aqui? Dentes de ouro. Queridos, alguém já disse assim, mas cessou isso por causa da fome. Cessou isso porque nós éramos famintos de Deus. Nós éramos os caças vigília, nós saímos sem carro, nós saímos no busão, com a passagem de ônibus contada, vale transporte. Quem é do tempo das fichinhas vale transporte? Quantas fichas você tem aí? 2. Será que dá para a gente ir em tal lugar lá, vai ter uma vigília? Estamos dentro, cara, mas estamos com fome, não tem problema, vamos embora. Passamos a noite, vigília raiz, querido, vigília raiz. Não é essas vigílias de 2 horas que a gente faz hoje e 60% da igreja falta. E as coisas aconteciam, não porque a resposta de Deus é diferente, mas porque a fome por Deus era maior. A fome pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por conhecer quem Ele é, era maior. Por isso eu te chamo, venha cada vez mais, querido, para a mesa. Queridos, Deus, desde o começo é um Deus de milagre. Nós vemos milagres, nós vemos Deus operando milagres para tirar o povo do Egito. O interessante é que a Bíblia diz em Êxodo 13, 21, que Deus destronou 10 deuses do Egito, e tudo isso com milagres extraordinários. A Bíblia fala que de noite uma coluna de fogo os guiava. E a Bíblia fala que de manhã uma coluna de nuvem os guiava, para que eles pudessem caminhar, Alguém já disse assim, que a saga daquele povo para chegar à terra prometida é a vida cristã normal. Nós estamos caminhando, querido, para um descanso, e esse descanso se chama Jesus Cristo. Esse descanso é uma pessoa, não é um dia, mas é uma pessoa chamada Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. E nós estamos cada dia mais perto desse dia glorioso que está chegando. Queridos, nós vemos milagres quando Josué manda o sol parar. Interessante que muitos milagres é parceria, você e Deus. Quando nós começamos a entender o profético, querido, nós entendemos que muitas vezes Deus começa falando, você tem que dar o primeiro passo. Depois que você dá os primeiros passos, Ele vai liberando mais. E às vezes é só aquilo, não tem mais, é só aquilo. Então, nós vemos ali Josué manda o sol parar. Sabe o que é o mais extraordinário? É que para Deus parar o sol, Deus teve que parar toda uma galáxia. Se Ele parasse só a Terra, você sabia que nós viajamos a quase 1.700 quilômetros por hora no eixo de rotação? E não tem como parar só a Terra. Alguns físicos estavam
comentando sobre esse milagre, não há essa possibilidade, a galáxia entraria em caos. E você sabe que no movimento de translação, nós viajamos a 107 mil quilômetros ao redor do Sol. Ou seja, que levanta os braços, nós estamos numa roleta, como é que fala? Como é que é aqueles negócios de montanha russa, poderosa, que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós viajamos a 1.700 quilômetros assim, e assim, a 107 mil quilômetros. Esse Deus é maravilhoso. Alguns físicos dizem que para que esse milagre acontecesse, não bastava só parar o Sol, não bastava só parar a Terra, não bastava só parar a Via Láctea, mas tinha que parar todo o universo. Porque a Via Láctea, ela caminha no universo, a milhares, milhões e milhões de quilômetros. Queridos, nós vivemos seguros na mão daquele que fez todas as coisas. E muito embora Ele é tão gigante, tão profundo, tão maravilhoso, tão imenso, Ele se importa com você no pessoal. Quando eu me converti, Deus falou toda a minha vida, toda aquela situação, melhor dizendo. E eu falei, uau, cara, um adolescente com problema de paternidade, eu gritava o meu problema de paternidade. De repente Deus fala comigo, eu falo assim, cara, o Criador de todas as coisas olhou para alguém que se sente a pessoa mais pequena do universo, falou e se importa comigo. O querido profético veio para revelar o grande amor de Deus para com a sua vida. Milagres, eu sempre digo, milagres é uma expressão da graça, da bondade de Deus. Ele está gritando, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, e eu estou interessado, eu quero, os meus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles que creem naquilo que leem. O John Wimber falou, você lembra que eu não perdi a linha não, ele falou assim, pastor, quando é que a gente vai começar a viver essas linhas vermelhas? Isso cessou. Ele falou, não, isso não pode ser verdade. Sabe o que aconteceu, querido? Ele começou a ir para as ruas. Às vezes a gente vive evangelismo de rua, de cura nas ruas. A gente acha que isso é invenção da Bethel ou invenção de alguma galera ali dos anos 80, 70. Não, quem começou isso foi John Wimber. Um louco, um maluco, um músico exímio, que acreditou naquilo que leu. E ele começou a ir para as ruas orar pelos enfermos. E sabe o que aconteceu nas ruas? Os enfermos começaram a ser curados. É isso que o Jaime está fazendo. É isso que o Joãozinho fez lá em Camboriú. E isso pode ser uma realidade não só na vida do Jaime, não só na vida do John Wimber, não só na vida do Joãozinho, é um adolescente, mas pode ser uma realidade na minha e na tua vida, aonde quer que você esteja, querido. Você é portador do céu. Você carrega a presença. Você e eu, nós carregamos a presença. Então nós vemos um Deus de milagres, um Deus que ressuscita os mortos. Elias clamou, e o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. 1 Reis 17. Eliseu foi em Jericó, as águas eram impróprias para o consumo. E as pessoas falaram para Eliseu, a cidade é maravilhosa, mas essas águas são tóxicas. Eliseu faz um ato profético. Às vezes tem gente que é contra ato profético, né? Eliseu faz um ato profético. Traz um prato limpo, que nunca foi usado. Joga sal. Está lá na Bíblia. E ele pega o sal e joga nas águas. Aquilo simbolizava sal para curar as nações. Nós somos o sal da terra. Eu conheço um testemunho muito poderoso, querido. Eu estudo online na Bethel. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho. Eles estavam orando por uma mulher que tinha 2 tumores. Como é que eu posso dizer? 2 tumores dos seios. Eu estava tentando achar uma palavra aqui, no meu eufemismo aqui, né? 2 tumores nos seios. Eles oraram uma vez, nada aconteceu. Deu um louco, foi lá fora, pegou 2 pedras. Vamos fazer um ato profético. Eu prefiro viver
o exagero do que é escassez. Vamos fazer um ato profético. Eliseu fez um ato profético. Vamos fazer um ato profético aqui, jogou o sal na água. E a água disse que ficou própria, maravilhosa, sarou a cidade inteira por causa daquilo. Esse maluco pegou 2 pedras, vamos fazer um ato profético, Senhor, em nome de Jesus. Nós arrancamos esses tumores e jogamos fora, jogou pela janela. A hora que eles foram ver, os tumores sumiram. Amém, queridos? Então, por todo o Antigo Testamento nós vemos de Gênesis a Malaquias, nós vemos milagres, e nós vemos a introdução do Filho, um grande milagre, porque ali em Mateus 1,18 fala que a Virgem concebeu do Espírito Santo, o milagre da concepção. Jesus já era um milagre, Jesus foi um milagre, foi concebido em milagre. Milagre da encarnação. O Filho de Deus deixou o seu céu, querido. Eu fico imaginando, isso é coisa da minha mente, mas eu fico imaginando os anjos no seu turno normal, né? Vamos supor assim que fosse turno, chegou no céu, encontra um trono vazio. E só um recado assim: fui resgatar os meus amados, volto em breve. Ele esvaziou-se de si, ele deixou a sua glória. Nenhuma outra religião no mundo ousa dizer isso, que o seu Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, mas agora não mais o unigênito, mas o primogênito, porque Ele conquistou para nós uma filiação, Ele conquistou para nós um direito no céu. Não é por mérito meu ou teu, mas é por mérito de Jesus. Jesus, um milagre vivo. Jesus começa o seu primeiro ato ministerial fazendo milagre. Tem crente que tem medo de milagre. Ah não, pastor, a gente vai focar nos milagres. Querido, se você tirar os milagres do Novo Testamento, fica fininho assim, ó. Jesus começa o seu ministério fazendo milagre. Às vezes a gente não entende. Milagre num casamento, salvou reputações, salvou história, salvou memórias. Ali ele traz uma proposta nova. O vinho novo é melhor. O vinho simboliza alegria. A água simboliza o judaísmo, que já era insípido, já não resolvia mais problema de nada. Mas ele vem com uma nova proposta. E a proposta é: eu vou treinar alguns malucos aqui, para que eles continuem fazendo aquilo que eu comecei a fazer. E nós vemos ele caminhando na sua vida ministerial, curando. Nós vemos ele caminhando na sua vida ministerial, operando com graça, operando com misericórdia, operando com perdão e amor. Queridos, Deus gosta muito de milagres, sabia disso? Deus gosta muito de milagres. E Jesus era conhecido por curar pessoas com ou sem oração. Credo, pastor, como assim? Uma mulher olhou para ele e falou assim, ela pensou consigo mesma, não tinha isso no relatório de como ser curado por Jesus. Vamos folhear o relatório de como ser curado por Jesus. Lá não estava que só o fato de tocar em suas vestes era suficiente para que a cura acontecesse. Não era uma cura simples, querido. Sabia que Jesus foi específico nas suas curas? Quando ele curava doenças incuráveis, ele usa a palavra nosos. Uma cura para a qual não há, uma cura para doenças para a qual não existe cura natural. Ele usava nosos. Quando ele ia curar pessoas enfermas por espíritos imundos, ele usava a palavra kakos. Jesus era específico. Quando ele ia curar pessoas que tinham doenças recorrentes, a Bíblia usa a palavra maláquia. Maláquia vem de um instrumento de tortura romano, que os romanos eles se especializaram em ser cruéis. E quando você era condenado a ser malaqueado,
Eles te batiam, até você estar... É mais ou menos o que estão fazendo hoje com uma pessoa que está internada. Né? Bate. Quando ela está quase para morrer, eles levavam para um lugar para que se recuperasse. Depois que ela estava bem, ela voltava, batiam. Então são doenças crônicas. E a palavra usada ali nessa mulher do fluxo de sangue, que simplesmente eu tocando Jesus, essa malaque, essa enfermidade, esse flagelo, a nossa palavra, a nossa Bíblia em português muitas vezes traduz como flagelo. Simplesmente tocá-lo, eu tenho certeza que algo vai acontecer. E quando ela toca Jesus, a palavra de Deus diz especificamente que ele sentiu virtude que saiu dele. Por isso nós temos um Deus que nós não precisamos ir para ele dizendo assim: Senhor, essa doença é muito cruel, essa situação é muito cruel, essa situação é grande demais, Senhor, para que o Senhor resolva. Não vá esse Deus e apresente: Senhor, essa situação, o Senhor pode sim, Deus, entrar com intervenção poderosa dos céus, assim como o Senhor fez. Faz de novo, Senhor, faz de novo na minha geração, faz de novo na minha casa, faz de novo em minha vida, faz em meu corpo. Mas sabe, queridos, o mais interessante é que aquela mulher de Lucas 8, ela não imaginou que aquilo ia virar moda. A Bíblia fala que Jesus foi para uma cidade chamada Genezaré. Mateus 6,56. Ele diz que todos pediam para que simplesmente tocassem em Jesus. E a Bíblia é clara quando fala ali em Mateus 6,56, que todos, fala assim comigo, todos foram curados. Todos foram curados a partir de uma situação de uma mulher que viveu 12 anos sendo afligida por aquela doença, por aquela maláquia, mas quando ele se encontra com Jesus, aquela doença não pode resistir à unção que há no Filho de Deus, a unção que vem através de uma vida colocada em alinhamento com os céus, de uma vida colocada em alinhamento para receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem. Todos foram curados. Imagine multidões de pessoas, às vezes na casa de milhares, tentando tocar as vestes de Jesus. E as Escrituras dizem, todos foram curados. Assim como Jesus viveu, nós devemos viver neste mundo. Queridos, e é muito interessante, os milagres operados pela Trindade no Antigo Testamento. Eu falo Trindade, as pessoas falam Deus Pai, mas eu falo Trindade. Ainda não havia uma revelação, mas os milagres operados pela Trindade, os milagres operados pelo Deus Filho a partir da Trindade. Porque Jesus falava assim: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Ah, pastor, mas são milagres para o Antigo Testamento. Quer dizer, quantos aqui estavam com a gente numa excursão que nós fizemos para Ortigueira? Levanta a mão. Lembra, Roser? Ortigueira? Ortigueira. Hã? Não, a cidade do Gilmar. Nós fomos lá para fazer evangelismo na praça. Lembra disso? Na praça. E o céu caiu. E eu me lembro que a gente estava montando o som que a gente levou num ônibus aqui. A gente estava montando na igreja lá em Ortigueira. E o Cleiton olhou para mim assim e falou assim: pastor, a gente não veio aqui fazer culto dentro da igreja. E o Senhor falou no meu coração, bem, de uma forma mansa, vai para a praça. Mas o céu caindo. Chuva. O céu caindo, chuva. Às vezes o Senhor fala com você de uma forma tão mansa e humilde que você não imagina que é Ele. E o Senhor, eu creio que é o Senhor, eu vou andar nessa palavra. Eu vou surfar nessa palavra. E a gente foi. Eu me lembro que o ônibus parou, chuva na praça. Eu me lembro que eu olhava para as poças. Aí você vê a evidência da chuva, né? Eu olhava para a luz do
a luz do poste, você vê a evidência da chuva. Eu lembro que eu desci, dei uns 3 passos, a chuva passou. E até alguns lá falaram assim, pastor, vai estragar o sono. Eu falei, não, vamos desmontar. Vamos desmontar. A gente desmontou, montou. Fizemos o que tinha que fazer, pessoas se converteram. A gente desmontou, colocou no ônibus, a hora que entrou o último, começou a chover. Deus precisa, Deus quer. Há um clamor dos céus. Quantos querem fazer parceria comigo? Quantos querem fazer parceria comigo nas loucuras do Espírito Santo? Ah, pastor, mas a loucura hoje a gente tem que viver uma sanidade. Pergunta para os profetas. Você vai lá para Isaías. Quando Deus fala assim, Isaías, tira as sandálias e anda nu. Prega a minha palavra, nuzão, Israel. O que ele fez? A Bíblia diz ali, ele prontamente obedeceu. Não que Deus vai falar isso para você. Mas existem as loucuras do Espírito que vão vir, querido, dizer, a primeira vez que eu tive uma palavra de conhecimento, depois de tanto estudar e crer, eu já falei isso várias vezes, algumas pessoas já sabem, mas foi muito pertinente porque nós estávamos num ambiente tá faltando as palavras hoje, um ambiente de expulsar demônios, né? Isso, libertação, e num ambiente de incredulidade. E o Eugênio me chamou, pastor, vem aqui que tem um endemoniado aqui. Ainda bem que a hora que eu cheguei, ela já tinha expulsado o demônio dele, porque a hora que o cara saiu do golzinho dele, não era o João, mas ele estava num gol, né, Joãozinho? O cara foi crescendo na minha frente, assim, ele ficou desse tamanho. Eu lembro que eu bati no nome dele aqui, ó, no peito dele, pá. Você é uma benção, hein, cara? Glória a Deus pela tua vida. Por causa que eu falei, ainda bem que expulsaram o demônio antes de eu chegar. Tô brincando, queridos. Ele é grandão, forte. E daí a gente foi para casa do Eugênio e a gente começou a falar para mim. São várias as palavras de conhecimento que eu tive, mas essa foi muita loucura, foi a mais louca que eu tive e eu queria compartilhar com vocês. E a gente foi para casa, onde nós começávamos a falar de Jesus para a esposa dele, e ela cada vez se fechando. Eu falei para Jesus, minha mente, falei assim, Jesus já esgotou toda a minha teologia. E o Senhor me dá na mente uma bicicletinha rosa. Porque eu falei assim, Senhor, dá uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma revelação do passado para o presente. 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, né, dom de fé, dom de cura, profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. São 9 dons que o Espírito Santo quer te dar nessa noite. Por isso quando alguém fala assim, você tem um dom de cura, pastor? Não, não tenho um dom de cura, o Espírito Santo me usa em cura. E a Bíblia diz assim que nós podemos pedir com zelo esses dons. Busquem com zelo. 1 Coríntios 14, 1 fala assim, busquem com intensidade esses dons, principalmente o de profecia, porque o dom profético revela a identidade que você tem em Deus. Quando nós falamos, aquela pessoa profetizou sobre minha vida e me deu um conselho. Não, isso é palavra de sabedoria, ou é palavra de conhecimento. E Deus me deu essa bicicletinha rosa, daí eu falei, Deus, isso é muito louco, eu não vou entrar nessa onda, não pode ser da minha mente. Mas eu estava aprendendo aproximação profética. Alguns até acham, né, que é errado você falar, faz sentido para você? Mas é aproximação profética, queridos. Porque em 1 Coríntios 14 fala, julgai as profecias, por quê? Porque pode ter erro. Senão não precisava julgar. O ambiente de 1 Coríntios 14 é um ambiente de treinamento. Tanto que o apóstolo Paulo fala, todos podem profetizar. Todos são proféticos, nem todos são profetas, mas todos são proféticos. Eu falei, Deus, está meio estranho esse negócio aqui, a bicicletinha rosa. Da hora que eu falei assim, escuta, faz sentido para você uma bicicletinha rosa? Ela estava assim, de repente ela fez assim, e começou a chorar. Ela falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei, tá, Jesus, e agora para onde eu vou? Só veio a bicicletinha rosa. Mas veio um outro flash na minha mente, que são as personalidades proféticas, como Deus fala com você. Às vezes você sente, às vezes você ouve, às vezes você vê.
E o mais difícil sou eu, que é o que a gente chama aquele que é da cabeça, o knower, né? Que são mudanças de pensamento, são impressões, enfim. Participe de um curso profético, isso vai te ajudar muito nas ruas, no teu trabalho, onde você estiver. E veio uma outra impressão, eu vi ela, um pai empurrando a bicicleta. Eu falei assim, você se sentia muito protegida quando teu pai empurrava você naquela bicicletinha, né? E ela só chorava. De repente Deus me deu uma outra, uma bicicletinha rosa jogada num canto. Eu falei, mas teve um dia que você se sentiu desprezada por ele, né? E ela chorava mais. Como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, sim, é porque ele te ama. Ele falou isso para mim, não porque ele está lá no céu assim, eu preciso fazer uma fofoca dela. Eu preciso muito fofocar sobre ela. Não, quando ele fala alguma coisa e você está sensível ao Espírito Santo, querido, ele fala. E sabe o que aconteceu naquele dia? As duas pessoas se converteram a Jesus. Queridos, nós vemos isso, essa infusão da vida do Espírito na vida do apóstolo Pedro, né? Jesus ressuscita, fica 40 dias dando um rolê na terra, né? Fica procurando as pessoas, visitando as pessoas, indo atrás das pessoas. Só que antes disso, Pedro o nega. Jesus vai atrás dele no final de tudo isso, recupera o ministério dele, mas ele ainda continua um homem temeroso das coisas. Estava com medo dos romanos, medo dos judeus. Exatamente 50 dias após Jesus ressuscitar, aquele homem que há 50 dias tinha negado Jesus, agora ele se levanta num ímpeto poderoso para dizer que Jesus é o Senhor. E não obstante a isso, queridos, nós vemos este mesmo Pedro, que a Bíblia fala lá em Atos 5,15, que as pessoas levavam os doentes, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse pelo enfermo, para que eles fossem curados, se cumprindo aquilo que Jesus falou, vocês farão obras iguais ou maiores. Então nós vemos isso acontecendo na vida de Pedro, nós vemos isso acontecendo na vida de Paulo. Quando o Lucas ele escreve, e milagres extraordinários, Atos 19:11, milagres extraordinários aconteciam através da vida de Paulo. Ah, pastor, mas isso era para os apóstolos. Isso era para os apóstolos. Queridos, a Bíblia diz que em Atos 6, um homem chamado Filipe, não era apóstolo, e nós chamamos ele de evangelista Filipe. Atos 6, ele está naquela lista dos diáconos. Um homem simples, que foi chamado para servir a mesa. Essa mesma unção que estava sobre Filipe, ela está disponível para mim e para você nessa manhã. Um homem simples, que foi levantado pelos apóstolos para cuidar de mesa. Ele diz que em Atos 8 ele foi para Samaria, e a Bíblia fala que através da vida desse homem que foi levantado para servir a mesa, Deus operou milagres tremendos através da vida dele. Um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala de milagres, queridos, não é assim, a gente está querendo correr atrás dos milagres. Não, a palavra de Deus diz, vão e curem os doentes, esses sinais seguirão aqueles que creem, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Lembra daquelas listas, aquelas palavras de Jesus para as doenças hard? A Bíblia usa ali em Marcos 16, colocarão as mãos sobre os arrostos. Essa é a palavra que diz ali. Os arrostos são pessoas que estão em coma, já passando daquele grau para a morte. Ou seja, é o nível mais hard de doença. A Bíblia fala, então vocês que creem em mim, vocês colocarão as mãos sobre estes arrostos, e eles serão curados.
Será que tem alguém aqui que crê nisso? Será que tem alguém que crê nisso? E sabe, querido, cada vez que eu ia falar sobre isso, e presente no auditório tinha a Alicia. Ela era meu desafio de ministério profético e cura. Tem um cara chamado John D. Lake, já volto aqui no Alicia. Mas tem um camarada chamado John D. Lake, que Deus usava ele tanto em cura, que se você quisesse fazer parte do staff dele, ele dava para você uma pessoa com câncer. Ele falava, você quer fazer parte do staff? Então caminha com essa pessoa, ministra sobre ela. Se ela for curada, leia lá, John G. Lake, John D. Lake. Se ela for curada, você pode fazer parte das salas de cura e oração. Milagres tremendos, que ele morava em Spokane, e quando ele morou em Spokane, aquela cidade foi considerada a cidade mais sadia em termos de saúde física do mundo. Aquilo que os médicos não conseguiam resolver, levavam para as salas de oração, para as salas de cura do John D. Lake. O interessante é que tinha uma pessoa que ele já tinha orado várias vezes, e ela não era curada. Os médicos resolveram fazer assim, a hora que essa pessoa chegar, aquela época era época do raio-x ainda, né? Bate uma chapa, vai para as salas de oração, de cura, bate outra chapa. Ele diz que quando aquela pessoa entrou, está registrado, querido, entra lá e escreve John D. Lake, cura paulatinamente, né? Depois eu passo, se você quiser me falar que eu passo para você. Diz que a mancha da tuberculose do pulmão era um tamanho, quando eles batiam quando a pessoa entrou. E quando a pessoa saía, ela tinha diminuído um pouco. Diminuiu um pouco. E consequentemente, a pessoa veio vários dias. E cada vez que tiravam aquela chapa, aquela tuberculose estava de um tamanho, aquela mancha no pulmão estava de um tamanho, e foi diminuindo, até que ela foi completamente curada. Por isso, quando você ora por alguém, pastor, a pessoa não foi curada. Será? Será que não foi? Ou há uma necessidade de você insistir um pouco mais? Eu sempre falo, quando a gente dá treinamento de cura, Jesus precisou orar 2 vezes por um cego, queridos. Jesus, que tinha um relacionamento perfeito com o Pai, entendeu quem Ele era no Espírito Santo. Imagine se Ele precisou orar 2 vezes por um homem, quanto mais eu e você. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos, queridos. Só para terminar a questão da Alicia, né? O senhor está me falando, termina esse negócio aí. Sempre quando eu ia falar sobre cura, eu via aquela menina com aquele pé mais curto, eu falava, Senhor, esse é o meu desafio. E uma vez, eu lembro que num retiro de adolescentes, ela chegou assim, pastor, ora pela minha perna, eu queria que ela crescesse. Eu já tinha, naquela semana, eu tinha tido alguém que eu tinha orado pela perna e a perna não cresceu. Eu já estava talvez querendo roubar a glória do Senhor, né? Mas aquele pedido veio tão forte no meu coração, bateu com tanta força no meu coração, e eu entendi que a dor que ela estava sentindo era compartilhada no meu coração. E quando você compartilha da dor, não só olha para o outro como um troféu, mas quando você compartilha da dor, aquilo que Jesus olhava para as multidões, e ele sentia misericórdia, aquilo trazia compaixão no coração dele. Por isso ele curava as pessoas, curava multidões. Eu me lembro que a perna dela cresceu, e ela fala assim, pastor, a perna cresceu. Aquele dia, quando nós oramos, a perna cresceu. E o interessante, que até a calça cresceu.
Ela falava isso, até a calça cresceu. E sabe o que foi o mais triste? Foi quando ela falou assim, acho que eu estava conversando com a mãe dela. A mãe dela falou assim, a gente teve que jogar todos os sapatos dela fora. Porque os sapatos ficavam deformados com a dobra do pé. Eu falei, uau, que tristeza boa essa. Quer dizer, eu não tenho nada de mim, mas o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em nós. Aquilo que Pedro e João, quando olharam para aquele paralítico, quando eles entraram no templo, e o paralítico achava que ele ia ganhar uma boa esmola aquele dia. Não, Deus não tinha esmola para ele. Deus tinha uma cura para dar para ele naquele dia. Mas a Bíblia diz que Pedro, olhando, falou assim: aquilo que eu tenho, aquilo que está em abundância em mim, no meu coração, na minha vida, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu vi o meu Senhor viver, hoje eu vivo isso. Aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Por isso eu queria fazer uma primeira chamada aqui nessa manhã. Qualquer que seja a doença, a enfermidade, se ela é incurável, se ela é recorrente, se ela é doença nos ossos, se é câncer, se é infertilidade, eu queria desafiar você a vir aqui para frente. Senhor Jesus quer tocar na tua vida nessa manhã. O Senhor Jesus quer liberar milagres sobre você nessa manhã. Não me importa se você tem uma perna mais curta que a outra, não no sentido não me importa, mas Deus é o Deus que pode fazê-la crescer antes mesmo de você chegar aqui na frente. Venha dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso só tocar em Ti, eu preciso só tocar em Ti, e do Senhor sai virtude, do Senhor sai virtude, do Senhor sai virtude. Só um pouquinho a banda, só um pouquinho. Eu queria agora que os intercessores orassem, repreendendo o nome da doença. Pergunte para essa pessoa: o que você quer que o Senhor te cure nessa manhã? Pergunte. Eu queria que fosse, como sempre é, homem com homem, mulher com mulher, mas eu queria que você falasse: qual é a doença que você quer hoje, em nome de Jesus, que Ele arranque. Essa doença é ilegal na sua vida. Essa doença é ilegal na sua vida. Essa doença Jesus já levou sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos e estamos sendo sarados. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora aqui todo câncer indo embora, todo problema de coluna, traz alinhamento na coluna, Senhor. Joelhos, em nome de Jesus, articulações, nós te chamamos agora. Líquido sinovial, nós te chamamos agora. Nós chamamos agora saúde para os pulmões. Nós chamamos agora saúde para o fígado. Rim, volte a funcionar. Todas as pedras renais desapareçam agora. Vesícula, toda a inflamação vai embora. Problemas de ordem, Senhor Deus, de cérebro, de mente, traz, Senhor Deus, ordem agora, Senhor Deus, das sinapses. Traz ordem agora, Senhor, das conexões nervosas. Sistema nervoso central, nós te chamamos agora em nome de Jesus. Volte ao funcionamento pleno. Sistema nervoso parasimpático, simpático agora em nome de Jesus. Pressão, regularize agora. Pressão, regularize agora. Nós chamamos 11 por 8. 11 por 8. 11 por 8. Nós chamamos agora saúde plena. Saúde plena. Saúde muscular plena.
saúde muscular plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Osteoporose, bate em retirada, Senhor, traz saúde agora aos ossos, reconstrói, Senhor, Deus, os ossos corticais, reconstrói os ossos esponjosos, Senhor Deus, agora nós banimos toda doença do túnel do carpo, nós chamamos agora, Senhor, saúde plena, saúde plena. Sinta um bálsamo do Senhor, sinta um bálsamo do Senhor, sinta um bálsamo do Senhor, escorrendo sobre sua vida, escorrendo em sua cabeça. Ele desce agora, começa a escorrer sobre o seu corpo, ele escorre, ele toma todo o seu corpo, todas as áreas, todas as inflamações, as infecções são agora banidas. Pai, nós declaramos saúde plena, nós declaramos. Querido, agora eu queria fazer um desafio com você. Escuta aqui. Eu queria fazer um desafio com você. Que você se levante agora, comece a fazer algo que você não podia fazer. Comece a fazer. Se era problema na coluna, comece a fazer movimentos com a tua coluna. Se era problema no joelho, comece a fazer movimentos com o teu joelho. Em nome de Jesus nós queremos a uma unção de cura. Vários relatos de pessoas que foram curadas. Elas foram curadas exatamente no momento que elas estavam testando. Comece a fazer algo que você não podia. Comece a fazer algo que você não podia. Se era problema de coluna, comece a abaixar. Comece a fazer movimentos giratórios. Comece a mexer o pescoço. Se era problema na cervical, comece a mexer o pescoço em nome de Jesus. Nós queremos dar uma unção de milagre neste lugar. Há uma unção de milagre neste lugar. Há uma unção de milagre neste lugar. Queridos, agora eu queria fazer uma outra chamada. Queria que toda a igreja se colocasse em pé agora. Eu queria chamar aqueles que querem viver os dons espirituais na prática. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Aqueles que querem ser usados assim como Jesus foi usado pelo Espírito Santo, assim como Pedro foi usado, assim como Filipe foi usado. Eu queria te convidar a vir aqui para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar: essa unção está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O Espírito do Senhor unge a sua vida com poder, com graça e misericórdia, para que você espalhe a saúde dos céus aonde quer que você vá. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, declaramos sobre essas vidas uma intimidade maior. A tua palavra diz: buscai com zelo os melhores dons. Busquem com zelo, com santidade. Pai, nós declaramos o Senhor operando poderosamente, Senhor, na vida destes irmãos. Deus, comissionando eles para que eles possam viver, Senhor, a extravagância dos céus aonde quer que eles estejam. Nós declaramos no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus.